pessoal, aqui é a professora Camila Monteiro e hoje nós vamos corrigir as atividades da aula 39 sobre medidas de dispersão. Número 1. A quantidade de erros de digitação por página de uma pesquisa escolar com 40 páginas é dada a seguir. Determine as medidas de centralidade correspondentes à quantidade de erros. Bom, nós vamos começar calculando a média, desses erros por página da seguinte forma, Nós vamos multiplicar cada um desses valores e dividir pelo total de número de páginas, ok? Então, nesse caso, a gente está calculando uma média ponderada, ok? Então, 0 vezes 28, 1 vezes 8, 2 vezes 4, dividindo pelo nosso total de número de páginas aqui, ok? Então, resolvendo, nós vamos encontrar 16 dividido por 40, que é uma média de 0,4 erros, menos de 1 erro por página, ok? Então, a próxima medida de centralidade é a mediana. No nosso caso, a gente não tem o rol, A gente tem aqui uma tabela de frequência. Então, imagina o seguinte, se a gente fosse colocar isso aqui num rol, eu teria que colocar o 0 28 vezes, uma do lado da outra, Eu iria colocar o 1 8 vezes e o 2 4 vezes, ok? Totalizando, as 40 páginas com os erros, ok? Então, aqui nós temos 40 páginas, Para a gente pegar a mediana, a gente vai dividir aqui por 2 e vamos pegar as duas posições centrais. Então, eu tenho a 20ª e a 21ª posição. Como até a página 28, a gente tem 0 erros, então a gente supõe, a gente verifica que a 20ª e a 21ª posição tem 0 erros, Então, a mediana aqui vai ser 0, porque média de 0 mais 0, continua sendo 0. E a nossa moda é o que mais se repete, Então, aqui, no caso, também é o 0, tá? Então, a gente tem média 0,4, mediana 0 e moda também 0. Letra B. Determine as medidas de dispersão correspondentes. Então, aqui eu estou pedindo a variância e o desvio padrão. Então, vamos lá. A variância, ela é o quê? Ela é a média dos quadrados, dos desvios. Como aqui a gente tem uma média ponderada, a variância também vai ser uma média ponderada, ok? Então, como que a gente resolve aqui? A nossa média é 0,4. Então, eu vou diminuir, por 0, vou elevar ao quadrado, certo? Que aqui, a variância, a gente calcula o quadrado do desvio, ok? Então, por que eu estou multiplicando por 28? Porque em 28 páginas isso aconteceu, tá? Vou partir aqui para a segunda parte, 1, eu tenho um erro, menos 0,4, vou elevar ao quadrado, estou multiplicando por 8, porque isso aconteceu em 8 páginas. E a mesma coisa aqui nos dois erros, 2 erros, menos a média, eleva ao quadrado e multipliquei por 4. Vou dividir por 40, que é a soma aqui do número de páginas, tá? E vamos calcular aqui, diminui, eleva ao quadrado, Diminui todos, elevei ao quadrado. Depois nós multiplicamos, somamos o resultado, dividimos por 40, encontramos 0,44 na variância. Para calcular o desvio padrão, é só fazer a raiz quadrada desse valor, E a gente vai ter aqui aproximadamente 0,66 erro por página, tá? Então, é menos de 1 erro por página
o desvio aqui, a variância, ok? Número 2. Os salários dos 20 funcionários que trabalham em um certo setor de uma indústria estão apresentados na tabela abaixo. Calcule a média e o desvio padrão dos salários. Bom, nós vamos pegar aqui os dados, ó, a gente vê 10 funcionários ganham R$ 1.200, 6 funcionários R$ 1.440, 4 funcionários R$ 2.400. Então, para a gente calcular a média, a gente também vai usar aqui a média ponderada, ok? Então, a gente multiplica aqui os salários pelo número de funcionários, divide pelo total de funcionários, né, que a gente sabe que são 20, encontrando R$ 1.512 de salário médio. Para a gente calcular o desvio padrão desses salários, a gente precisa primeiro calcular a variância, né? Porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, a gente verifica o seguinte, né? Ó, novamente, se eu calculei média ponderada, a minha variância também vai ser uma média ponderada, ok? Então, a gente vai pegar, ó, cada desvio, né, de cada salário elevado ao quadrado e vou multiplicar pelo total de cada um desses salários. Então, aqui a gente tem, ó, a média foi 1.512, certo? Então, 1.512 menos 1.200 elevado ao quadrado e multiplico por 10. 1.512 menos o segundo salário, que é 1.440, elevo ao quadrado, multiplico por 6. E 2.400 menos 512 elevado ao quadrado e multiplico por 4, dividido por 20, que é o total de funcionários. Nós vamos aqui, ó, diminuir e elevei ao quadrado, vamos multiplicar os valores, somando e dividindo, nós encontramos aqui 207.936. Para calcular o desvio padrão, né, que é o valor correto, lembrando que a variância, né, é o quadrado, esse valor aqui está sendo dado ao quadrado, então o desvio padrão vai ser um desvio de R$ 456 aqui nesse salário, ok? Número 3. Um professor de inglês está interessado em comparar o desempenho de suas 4 turmas de um mesmo curso. Para isso, considerou a média final dos 5 alunos de cada turma. Compare os desvios padrões das turmas C e D, indicando aquela com aproveitamento mais regular dos alunos. Então, aqui a gente tem uma tabela com as 4 turmas, só que agora eu quero calcular apenas os desvios das turmas C e D. Então, vamos lá. Vamos reduzir aqui. Fiquei com a turma C e a letra e a turma D. Vamos calcular. Primeiramente, sempre que a gente vai calcular desvio padrão, a gente precisa primeiramente calcular as médias. Então, na turma C, a gente soma, ó, 9 mais 1, mais 6, mais 5, mais 4, são 5 notas, e de 5 alunos, né? Então, 25 dividido por 5 igual a 5 a média. Para calcular o desvio, primeiro calculamos a variância, tá? Para depois calcular o desvio. Então, é só pegar cada valor, diminuir da média, né? Então, a gente pega os desvios aqui e eleva ao quadrado para achar a variância. Então, vamos lá, ó. Vai ficar 9 menos 5, 4 ao quadrado, 16. 5 menos 1, 4 ao quadrado, 16. 6 menos 5, 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado que dá 0 e 1 ao quadrado que dá 1. Somando tudo, 34 por 5, a variância de 6,8, calculando o desvio padrão de aproximadamente 2,61. Vamos ver os valores da turma D. Primeiro calcular a média, né? A média também deu 5, olha. Então, a média aqui não está nos mostrando nada, para ver quem tem um aproveitamento mais regular. Calculando a variância, a gente pega, né, novamente, cada valor da turma D menos a média, eleva ao quadrado, cada nota, a gente calcula, né, ó, primeiro diminui, depois eleva ao quadrado, acha aqui os valores
encontramos 5,2 e o desvio padrão aproximadamente 2,28. Então, como que a gente vê qual turma que foi a mais regular? Aquela em que o desvio padrão é menor. Então, a gente verifica o quê? Que o desvio padrão de D é menor que o desvio padrão de C. Então, a turma D é mais regular nesse caso. No mesmo problema, eu quero usar o desvio padrão também para comparar as turmas A e B. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos calcular a turma A, né? Primeiramente, a média. Ó, a gente verifica que a média dela também é 5. Vamos calcular as variâncias, né? Pega cada valor menos a média. Lembrando sempre de pegar o maior do menor, né? Diminui, calcula os quadrados, dividimos, encontramos aqui 1,6 e um desvio padrão de aproximadamente 1,26. Na turma B, também a média é 5, tá? A variância vai ser igual a 0,8 e o meu desvio padrão aproximadamente 0,89 nas notas. Tá? O que a gente conclui, né? Que o desvio padrão da turma B é menor que o da turma A. Então, a turma B é a melhor turma, é a mais regular. Okay? Número 4. Observe a seguir as idades dos alunos de uma das turmas do terceiro ano noturno do ensino médio de certa escola. Com relação às idades dos alunos, determine o desvio médio e o desvio padrão. Bom, vamos lá. Primeiro passo, né, como sempre, calcular a média. Então, aqui, ó, como a gente tem várias situações, né, vários valores, né? Ó, 16 anos, tem 16 alunos com essa idade, né? Ó, 17 anos, 9 alunos. Então, a gente tem aqui as frequências, né? Então, a gente multiplica e vamos encontrar uma média de 17 anos nessa turma. Vamos ver o desvio médio, né? O desvio médio também vai ser ponderado, porque a gente tem aqui, ó, 16 alunos com o desvio aqui de 17 menos 16, 9 alunos com desvio, né? Então, a gente vai olhar aqui, ó, cada idade com a média, né? Ó, 17 menos 16, 17 menos 17, 18 menos 17, 19 menos 17, o 20 e o 22, tá? Resolvendo, né? Vamos aqui diminuir os parênteses e depois multiplicar. Nós vamos encontrar um desvio médio de aproximadamente 0,96, tá? Esse tracinho aqui quer dizer o quê? Que deu dízima periódica, tá? Então, a gente resume aqui colocando esse tracinho em cima do valor. Não confundam desvio médio com variância. A variância, a fórmula é idêntica aqui ao desvio médio, só que a gente vai calcular os quadrados, tá? Então, o nosso próximo passo é fazer isso, ok? Então, aqui, ó, a gente já tem aqui, ó, repetindo o desvio médio, tá? Nós sabemos que a média é 17 anos, o desvio médio 0,96. Então, vamos calcular a variância, que é só a gente pegar, ó, os valores que já fizemos no desvio médio e elevar ao quadrado, tá? A diferença do desvio médio para a variância a gente calcula os quadrados. Então, ficou igual a 1,87. Para calcular o desvio padrão, tiramos a raiz quadrada e a gente vai ter aí um desvio aproximado de 1,37 anos, tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Assistam a próxima aula. Fiquem com Deus e até breve.